as perspectivas sinodais do diálogo com os povos amazónicos. Quem é o personagem Padre Júlio Caldeira? É um membro dos missionários de Consoata, tem 39 anos, por aquilo que eu vi, foi ordenado com 30 anos, ou seja, uma vocação tardia, e é natural da Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Foi ordenado padre no dia 18 de agosto de 2012. Vive há 9 anos entre Colômbia, Equador e Peru, trabalhando em territórios e com temáticas amazónicas e indígenas. Como missionário, trabalhou em Sucúmbios, no Equador, acompanhando os povos indígenas, o Quixpa, Shuar e Cofán, desse território. Atualmente vive em Bogotá, onde é diretor da revista Dimensión Misionera, de Colômbia, e membro da equipa de coordenação das comunicações da REPAM, Rede Eclesial Pan-Amazónica. É mestre em comunicação e mudança cultural e participou neste sínodo, não como padre sinodal, mas na cobertura do sínodo para a Amazónia, realizado de 6 a 27 de outubro no Vaticano, e das atividades do evento simultâneo chamado Amazónia Casa Comum. Eu tive a oportunidade, e já vou passar a palavra, de estar em Roma. E estive na universidade, onde estive como aluno e estive como professor. E aquela universidade, a Angélico, teve presente um debate alargado sobre a questão do sínodo. Este sínodo vai ser muito complexo. As propostas que saem com aquela poesia e aquela facilidade do Papa Francisco vai levantar muitas questões. É verdade que o Papa Francisco já abordou, pelo menos antecipando uma qualquer realidade nesse campo, que, muito bem, se tiver que haver uma decisão, pelo menos ele está disponível a pensar que aquilo que importa é a verdade, não aquilo que são posicionamentos políticos. E nesse encontro que tive de debate, esteve lá o cardeal Schönborn, que é dominicano. E o cardeal Schönborn dizia, e assim termino, que o grande fascínio que ele teve é ver que homens e mulheres concretas não só sentem algo que eu pensei, confesso, inimaginável, que é um espírito da Amazónia, e que a proposta que o Santo Padre iria colocar é que se visse na Amazónia como um mundo cheio de riqueza, mas que se visse a Amazónia como um diálogo que nós temos que fazer não só com a nossa interioridade, com a nossa capacidade de rezarmos e, sobretudo, com a nossa capacidade de levarmos aos outros um projeto. Que projeto é esse? É um projeto de amor. E por isso, ao terminar, felicito o Padre Júlio Caldeira, porque eu acho que é um exemplo no mundo odierno, é um exemplo. Alguém que dedica a sua vida ao outro, alguém que dedica a vida àqueles que são os pobres entre os pobres e que consegue trazer da Amazónia para o mundo em que vivemos uma mensagem. É que todos somos chamados ao projeto de amor e todos somos chamados ao projeto da felicidade. Reverendo Padre, é seu. Boa tarde. Eu imagino que vamos ter aí uma pequena dificuldade, né? Porque o meu português é um pouco enrolado, né? Alguns momentos eu imagino que eu vou estar falando portunhol, porque ainda está muito visível, porque eu fiz a cobertura do sino de maneira especial para a Colômbia, então bastante em espanhol. E como estou morando tantos anos lá,
a gente vai estar aí jogando com as línguas um pouco. Eu imagino que um portunhol a gente entende, né? Sim. E um português assim misturado de Portugal e Brasil, imagino também, né? Então, mas se eu começar a falar quítio aqui, aí vocês me falam, padre, por favor, né, Júlio? Por favor. Eu gostaria primeiro, para falar da Amazônia, falar dos povos, que a gente trouxesse à mente quem são esses povos. Porque é importante, ao falar de alguém, estar nomeando e mostrando quem são essas pessoas. Qual é essa realidade? Porque muitas vezes a gente pode falar de muitos conceitos e muitas coisas, mas se a gente não sente de verdade que estamos querendo conhecer, estamos querendo caminhar junto, vai ser muito difícil. Por isso aqui eu trouxe uma imagem, e depois ao final, né, eu gostaria que vocês fossem contemplando. É uma imagem que mostra um pouco esse sentido. O que se vê aqui? O que se vê nesta imagem? A humanidade integrada na natureza. A humanidade integrada na natureza. Aqui tem um exemplo de uma mulher, né? Que está integrada na natureza. Aqui está como filho. Muitos podem interpretar como a Virgem Maria, ou como seja. Mas também podemos pensar nessa mulher amazônica que dá a vida a muitas e muitas filhos, vamos dizer assim, e que dentro do aspecto da vida, as cores mostram muito bem, também tem muitos signos de morte, de destruição. E é essa a realidade da Amazônia que eu gostaria que olhássemos aqui. Antes de falar diretamente do sínodo, porque se eu não mostro essa realidade, vai ser muito difícil depois que a gente possa compreender do que a gente está falando, do que o Papa Francisco diz, do que o documento que foi apresentado a ele pelos padres sinodais está falando. Então, os povos amazônicos que a gente vai ver, eles têm muito forte isso, que a gente tem que começar a não só pensar a realidade, mas também descer esse pensamento aonde? Ao coração, à vida. Para eles, como para nós também na nossa tradição ocidental, o coração é essa fonte de vida, né? Enquanto está palpitando, a gente tem vida. Então, de que maneira a gente coracionar? Ou seja, passar no coração e na mente com a Amazônia e os seus povos. Por isso, aqui tem uma imagem que representa muito bem o que é a Amazônia. Essa Amazônia que se mescla. Quando a gente vai falar de ecologia integral, essa grande proposta do Papa Francisco, Laudato Si, e que foi a grande força também do sínodo, podemos dizer assim, um dos elementos fortes, aqui mostra as raízes de uma árvore com a mão dessa pessoa. Demonstra que é uma pessoa já de idade, que tem aí, forte, e que quer manter viva as suas raízes. Esse ditado do livro Sagrado dos Maias nos ajudam a pensar fortemente. Esses povos que vivem na Amazônia. Diz, arrancaram nossos frutos, cortaram nossas ramas, queimaram nossos troncos, porém, não puderam matar nossas raízes. Enquanto tem a raiz uma árvore, ela pode continuar germinando, brotando de verdade. Pode tirar tudo da pessoa, mas se ela mantém o sentido da vida, sempre vai adiante. Voltei. Para conhecer a Amazônia, nós falamos Amazônia, mas também vou falar aqui muitas vezes a Pan-Amazônia, mais lá da Amazônia de um só país. São 7,8 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, mais de 80 vezes o tamanho de Portugal. 10% da biota universal, dos seres vivos, 5% da superfície da Terra, corresponderia a 74% da superfície da Europa, e representa 43% da América do Sul. Essa bacia, agora a gente vai compreender por que se diz bacia, porque está dentro de um bioma, né, de um bioma que está demonstrado pelo Rio Amazonas. Corresponde a 9 países, tem território amazônico. Bolívia tem 6,2%, Peru 10,1%, Equador 1,5%, Colômbia, Venezuela, Guiana
Guiana, Suriname e Guiana Francesa, né? E Brasil, que tem praticamente 2/3 desse território. Então são os 9 países dos 12 da América têm território amazônico. Aqui está para demonstrar bem. Aqui está a bacia hidrográfica do rio Amazonas, o grande rio, onde tem muitos e muitos afluentes que levam a ele. E aqui tem o que a gente chama de bioma, ou seja, que vai mais para lá do próprio rios, das águas que vertem nesse território. Eu vou bombardear um pouquinho de informação, esses 10 minutinhos primeiro, só para a gente ter uma ideia, assim. Está passando direto. A Amazônia é considerada um dos pulmões do mundo, sim, pelo seu ciclo de carbono. 1/3 da biodiversidade do planeta está na Amazônia. 1/3 também da biodiversidade, 30% do estoque genético do planeta vem daí. A fauna amazônica tem milhares de espécies de animais, 300 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de pássaros, 1.500 espécies de peixes conhecidos, porque cada dia se descobre algo novo aí também. Como a gente dizia, o grande rio Amazonas, né? Tem também o rio Orinoco, que faz uma outra bacia, mas que tem um fenômeno único no mundo. Esses dois se unem por um canal. Quando aqui os níveis de água estão muito baixos, daqui jogam água para cá. E quando os níveis daqui estão muito baixos, daqui vai para lá. Então tem uma inter-relação muito forte. 1/3, 34% dos bosques originários do planeta nesse momento estão aqui na Amazônia. Uma diversidade de povos habitam a Amazônia, nas grandes cidades, no interior, em tantas e tantas partes. Indígenas, a gente já vai ver, afrodescendentes, e lá chamam quilombolas, ribeirinhos, que são a população camponesa, de colonos que vão chegando nesse território. Então mostra que tem muitos rostos, e são muitos rostos diferentes. A população amazônica nesse momento está mais ou menos 33 milhões de habitantes. 70% vive na cidade e 30% na parte rural. A população indígena são mais ou menos 10% desse total, dos povos originários, aborígenes, como queiram chamar, né? Cada um tem a sua predileção também. Os povos são de 385 étnias diferentes. Não são, ao falar de indígena, não é um povo só. São 385 que falam 240 línguas diferentes. 49 famílias linguísticas, né? Então a gente tem que ver que tem uma diversidade. Ao mesmo tempo tem os ribeirinhos, que são essa população que foi viver nesses territórios e hoje em dia já se reconhece como parte do território amazônico, não vai só para explorar e buscar recursos. Os quilombolas e caboclos, que são os afrodescendentes, né, a gente chama fortemente. E também na Amazônia tem os mais vulneráveis, que são os povos indígenas isolados, que não querem diretamente contato com, vamos dizer assim, entre aspas, nossa civilização. No mundo dizem que são 150 grupos, 140 estão em América do Sul, 130 na Amazônia. Aqui está mais ou menos o mapa, né? Depois tem todo um mapa, os grupos como vivem, eles vão buscando lugares para quando chega toda a situação difícil. Então é um lugar que tem muita vida, muita diversidade. E a Amazônia hoje em dia a gente considera o quê? Que passou de um pátio traseiro, né? Um fundo de quintal, lá a parte da casa que poucas vezes se vai, para especial as casas antigas, a praça central. É um lugar onde que todos estão buscando, colocando seus olhos aí. Então, é uma situação e um lugar que está sendo muito cobiçada e disputada por muitos e muitos interesses. Por que eu falo isso? Esses povos que vivem aí estão sofrendo fortemente essa situação. No sínodo, quando a gente esteve lá, o documento vai falar muito dessas situações, que agora a gente vai olhar rapidamente algumas. Eu só vou nomear, assim, não vou explicar muito porque o tempo não ajuda. Hoje em
dia se diz, no mundo acadêmico, que a Amazônia é a segunda região geopolítica estratégica do mundo. Depois do Oriente Médio, vem a Amazônia, pela sua diversidade. Já se fala em muitos ambientes que a próxima guerra vai ser pela água, né? A questão da água, fortemente. E agora a gente já vai ver. A Amazônia, além dessa riqueza da biodiversidade, é a maior província mineral do planeta. Por isso os interesses que vão sobre ela. E aí vem os grandes projetos para a Amazônia. Grandes projetos que muitas vezes só pensam em ir, explorar e já. A serviço de quem? Isso cada um responde, né? O documento também nos ajuda. Mas a Amazônia tem uma grande importância. Uma importância que devemos olhar fortemente, que é a dinâmica que tem, de maneira especial, para ajudar no clima do planeta. Aqui, por exemplo, temos a Cordilheira dos Andes, que é a grande cordilheira aí, que chega a mais de 6.000 metros. Os ventos que traem, a umidade que sobe na Amazônia, ao golpear essa região, a cordilheira, leva as chuvas para várias regiões. Entre elas, vamos ver aqui o sul do Brasil. Inclusive, tem muitos que dizem que muitas das chuvas, os ventos que chegam na Europa, da umidade, vêm da Amazônia. Eu não sou científico nesse lado, assim, mas a gente tem que buscar. E tem um grande fenômeno. Toda a região sul, aqui, do Chile, essa parte da África, da Austrália, são desertos. E a grande pergunta, por que o sul do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, não é um deserto? Justamente as chuvas que mostram esse aspecto. Sim? A importância da Amazônica como esse rio voador que leva essas águas para muitos lugares e traz também a fertilidade para muitos lugares mais lá deles. Aqui está o grande exemplo, né? Passou 8 minutos, então vou ter que voar mesmo. E o que está acontecendo na Amazônia? O grande fenômeno é o desmatamento, que vai quebrando essa bomba de água das chuvas. E isso vai trazendo consequência para os povos dessa região, mas também para outros lugares. Vamos sofrer essa consequência todo o planeta. Sim? Porque enquanto funciona bem essa bomba, a água vai para todo lado. Vai levando essa fertilidade também, essa vida. Mas quando a gente vai rompendo, e o grande perigo é que aqui a Amazônia e outros lugares se tornem um deserto. Se a gente continua devastando como estamos. Se chega a 40%, alguns científicos dizem, pode mudar toda a questão da temperatura aí, do ambiente aí e também no planeta. Já chegamos a 17%. Então já estamos chegando aí na metade, né, do limite. E cada dia avança mais. Veja o desmatamento que a gente vê. Isso é só no Brasil. Então a Amazônia, juntamente com os glaciais, vão ter um grande impacto para o clima do mundo. Mas eu não vim falar do clima, eu vim falar do sínodo, né? Mas a gente vai vendo esse desmatamento também. É pela questão madeireira, a questão do agronegócio, especialmente a soja, que é um grande elemento que está indo explorar a Amazônia, o agrocombustível e principalmente o gado, né? Que para ter uma vaquinha ou ter uma quantidade de vaca precisa desmatar um grande território. A mineração, não se diga, por sendo a grande província, só que é uma mineração desordenada em muitos aspectos. Então isso vai trazendo consequência para as pessoas que vivem nesse território. Se aqui colocam mercúrio, se aqui colocam mercúrio, os que vivem para baixo vão tomar água, mercúrio. O gás e o petróleo, a grande contaminação, especialmente pelo petróleo, um derrame de petróleo, isso causa um mal enorme. Estamos vendo esses dias, por exemplo, o Brasil, a parte do Nordeste brasileiro, todo esse derrame de petróleo que não se sabe de onde vem, oficialmente, você especula, mas também o problema das grandes cidades, que vão gerando contaminação e lixo. Porque muitas das populações que vivem aí não tem essa cultura, muitas vezes, de quê? Do básico, porque estão acostumados que tudo que tem na selva é biodegradável. Então, quando vai chegando elementos assim, vai dificultando muito.
O narcotráfico na Amazônia é uma realidade muito forte, que causa uma migração muito grande, que leva também à militarização dos países, ter esse controle para defender a sua soberania, mas segundo os seus interesses também. Como vimos, as grandes cidades da Amazônia, e os povos questionam esse modelo. E a gente vê no documento final que foi apresentado ao Papa, que depois a gente vai conversar, que muitas dessas vozes que vão saindo, saem dos povos. E esses povos, por exemplo, uma crítica que isso fez, numa das consultas que a gente realizou para o sínodo, dizem que nós não somos nem cristãos nem civilizados. O modelo antigo da nossa cultura, assim, e civilizar e cristianizar. Porém, se isso que vocês fazem é ser cristão e civilizado, nós não queremos ser assim. Se vocês dizem que vim destruir tudo, levar tudo, é ser civilizado, mas não pensa no futuro das próximas gerações, como vai ser? E aí vem a grande pergunta para entrar no sínodo. O que podemos fazer juntos? Juntos! Porque sozinho, ninguém pode. Daí nasceu esse grande movimento, que uma selva sem a outra, uma floresta sem a outra, ou seja, a floresta amazônica sem o que passa na cidade, mas também o que passa na cidade, nos grandes países, sem a Amazônia, não tem solução. A gente deve pensar juntos soluções para isso, ajudar-nos mutuamente. Essa é a imagem que encanta. Um pode olhar assim, pode olhar com um certo asco, nojo, né? Ai, essa mulher, ui, que falta de higiene e tudo mais. Mas você tem que entender o contexto dessa foto. Aqui tem a mulher com uma criança, né? Uma indígena com uma criança. Essa fonte de vida, o outro, o filho, a descendência, a geração que vai vir. E aqui tem um animalzinho do mato. Mas o que aconteceu? A família dessa senhora, ela nos contava a equipe itinerante que trabalha aí, saiu para caçar, porque precisavam e eles vivem de maneira especial disso. E ao caçar, mataram a mãe desse bichinho para comer. Então ela diz, eu tenho uma responsabilidade agora com ele, porque para manter minha família viva, eu tive que matar a mãe dele, agora eu tenho que ajudar para que ele cresça. Aí você entende a sintonia. Ou seja, eu não penso só em mim, eu sou ser humano, senão que as coisas estão interligadas de verdade e que a gente deve buscar integrar-nos para esse bom viver. Viver enraizados e conectados, como as árvores da floresta, cada uma tem a sua importância. Como cada um de nós na sociedade tem a sua importância. Mas devemos aprender a estar conectados, interligados. E a grande insistência. Tem uma expressão que não existe no português nem no espanhol, mas é localmente, a nível local e a nível global. Okay? Então devemos construir juntos, porque se um só tenta construir, é difícil, é impossível. Saber cuidar, não depredar. De aí vem o sentido forte do sínodo. O que está fazendo a Igreja Católica nesse caminho sinodal? Sínodo, a palavra sínodo significa caminhar juntos. Era uma prática da igreja originária, da Igreja Católica nos primeiros séculos, sempre de fazer reuniões, sínodos, assembleias para discutir as problemáticas e as situações. Depois que a igreja se tornou uma grande instituição, digamos assim, foi perdendo muitas vezes a prática e se foi deixando a quem? A hierarquia, muitas vezes, para tomar suas decisões. E desde o Concílio Vaticano II já se começa novamente, especialmente com Paulo VI, essa prática. Temos uma situação para discutir? Vamos reunir-nos. Então esse caminhar juntos aqui no Sínodo da Amazônia mostra uma diferença. Cada sínodo da igreja tem uma diferença. E aqui temos uma grande.
sínodo para a Amazônia? Esse sínodo, primeiramente, diante dessa situação que foi apresentada aqui, isso não é fruto do pensamento de uma pessoa, é fruto da experiência de mais de 25 anos desse caminho na igreja, fazendo itinerância para repensar a sua prática. Como deve caminhar com os povos indígenas, como deve buscar fazer um caminho para melhorar a situação também. Né? A igreja tem um grande princípio, né? É a evangelização. Mas a evangelização não impondo. Aí está a diferença. O modelo foi o antigo, onde eu impunha. Ou você é cristão, por isso se diz a cruz e a espada. Sim? Ou acredita ou morre. Infelizmente, muitas vezes passou essa situação. Hoje em dia, nos últimos 50 anos, desde o Concílio Vaticano II, a igreja está repensando. E um dos caminhos está sendo essa parte de sinodalidade, ou seja, escutar. Não é dizer primeiramente, senão primeiramente escutar. E ao escutar essas vozes, quando foi convocado o sínodo pelo Papa Francisco, em outubro de 2017, muita gente se assustou. Ui, que isso para a Amazônia? Imagina onde fica a Amazônia, aí a Amazônia se tornou central. Mas ele tinha um grande princípio. Qual era o grande princípio? Uma região específica tem a sua importância, tem povos que vivem aí e que também tem muito que ensinar a nós. Eles têm a ajudar-nos a pensar essa ecologia integral. Então, o sínodo não é só o evento que teve agora, que se realizou do dia 6 ao 27 de outubro, senão que é um caminho. Teve sua fase de preparação, a fase de consulta, onde foram consultados mais ou menos diretamente 87 mil pessoas na Amazônia, em todo esse território, com assembleias, e assembleias que não são fáceis de realizar. Por quê? Algumas pessoas, para chegar às assembleias, levavam 5 dias de barco, mas vieram dar o seu aporte. É bonito ver isso, desde a vovozinha Dona Maria, que veio visitar e trazer o seu aporte. Eu espero que se converse sobre essa situação. Até o científico da universidade, que veio também mostrar, isso é importante discutir. Um documento nunca vai ser perfeito, não é verdade? Mas ele vai mostrando o caminho. E ao escutar, durante 1 ano e meio praticamente, em assembleias, fóruns, reuniões, sim, nasceu um documento chamado Instrumento Labores, Instrumento de Trabalho, que foi o documento que se discutiu, foi a base para começar as discussões no sínodo, que foi realizado agora, em outubro. Saiu o documento, e agora o quê? Agora vem a fase forte do pós-sínodo. Esse documento, não é que o que está escrito é assim. Esse documento foi apresentado ao Papa Francisco e se espera que nos próximos meses, o próprio Papa Francisco disse, até dezembro ele espera entregar o que na igreja chamam exortação apostólica, orientações para a igreja. Outra pergunta que me fizeram, por que o sínodo não foi feito lá na Amazônia? Justamente por isso, para mostrar a unidade da igreja e para ter a possibilidade de ter o Papa Francisco em todas as reuniões. Algo que me marcou fortemente, eu como fui fazer a cobertura de imprensa, né, para a América Latina, digamos assim, com uma equipe, era ir lá na entrada da sala sinodal e ver esse robozinho, como chamam os indígenas, né? O avô dos brancos, né? Com a sua bolsinha vindo caminhando com os outros, com os indígenas, com as pessoas que participaram do sínodo. E o sínodo teve esse aspecto muito especial. Foi a primeira vez que os povos originários participaram com peso. Foram escutados, estiveram aí. Nos círculos menores de trabalho, onde se fazem as discussões das questões, eles tinham uma voz forte para dizer as coisas. E também foi o primeiro sínodo onde teve uma participação ampla de mulheres, não só religiosas, mas mulheres laicas, leigas, mulheres científicas, mulheres que levam adiante o seu trabalho.
Então é ver que tem um caminho, ainda não chegou ao que a gente espera, mas já se está fazendo esse caminho. E agora vem a fase mais importante, como se fala, a fase pós-sinodal. Agora como começar esse trabalho forte nessa realidade? 7 minutos. Então essa é a parte do sínodo, onde foram realizadas as assembleias, os fóruns nacionais, os fóruns temáticos, as rodas de conversa, praticamente em toda a Pan-Amazônia. Mas também foram realizados eventos na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Norte América, na Guatemala, grandes encontros também que estudaram o documento e mandaram suas indicações. Como dizia, mais de 86 mil pessoas, Aqui algumas das assembleias, algumas feitas no chão lá, no lugar que era possível, mas todos puderam ter essa possibilidade de aportar. Se fez a sistematização, uma equipe, nasceu esse documento. E agora, aqui está um pouco, eu gostaria de que olhássemos um pouco essa foto, mas de maneira contrária, Da última para a primeira. Esse foi no dia 7. Esse foi o dia 6. Essa foi a missa de abertura. O Papa fez questão que nas ofertas viessem os povos originários a oferecer, entregar, as ofertas da celebração da missa. E aqui foi o momento da oração inicial, que para mim foi o mais marcante, onde nós pudemos entrar com os povos indígenas que estavam no sínodo, com os outros, e caminhar com o Papa em peregrinação, em romaria. No Brasil se usa muito essa palavra romaria, De ir, de estar. E o Papa caminhando normalmente. Foi bonito que a maioria das pessoas tiveram que em alguns momentos dar a mãozinha a ele, Sabe o Papa, a sua idade, a sua situação, assim, aí o velhinho aí, e a Dona Maria aí do lado, levando. Isso mostra essa proximidade e a confiança mútua. Não é perfeito ainda, mas já se mostra que temos um caminho para fazer juntos. E aqui na sala do sínodo, foram 283 pessoas, entre bispos, cardeais, o Papa que estava presidindo, ele participou praticamente de todos os momentos, estava aí como um mais, Os povos indígenas, universitários, professores universitários e muitas pessoas. Membros de outras confissões religiosas. E ao mesmo tempo, em simultâneo ao sínodo, aconteceu um evento fora, aí, em volta em Roma, que é Amazônia Casa Comum, que foi um evento onde as pessoas vieram para celebrações, desde uma espiritualidade amazônica, mostrar como se celebra lá também, como se vive, que maneira podemos mostrar também o valor que tem aquilo que celebramos e vivemos. E não só a nível católico, em vários níveis. Aqui demonstrou também algumas dessas celebrações uma certa intolerância por parte de alguns radicais. Umas situações bem difíceis que passaram, Mas o Papa mesmo se pronunciou ao final e disse, devemos aprender a respeitar. Por outro lado também, foi um espaço de quê? De escutar e ao mesmo tempo sensibilizar dos temas que estavam sendo tratados no sínodo. A Dona Maria que passa um problema lá com a mineração ilegal ou a mineração legal, aqueles que sofrem por um projeto da hidrelétrica, vieram apresentar. Os povos indígenas vieram mostrar o quê? Como estão vivendo. Então, mostrou que tem uma sintonia, um caminho que se quer fazer juntos. No Museu Vaticano se abriu um espaço, o grande Museu Vaticano, E nesse momento tem uma exposição sobre a Amazônia, que é muito significativo também a nível da arte, mas também a nível do valor das culturas amazônicas. E aqui o documento final, que saiu, uma questão, o sínodo não é um parlamento, Tomam decisões, assim vai ser já. O sínodo é consultivo, agora foi apresentado ao Papa as propostas, e o Papa vai pensar e vai escrever a exortação, sendo iluminado por isso. Tem 5 capítulos.
Amazônia, da escuta à conversão integral, porque a grande insistência é isso. A gente precisa fazer um processo de conversão integral. Todos, com pequenos hábitos que a gente tem, todos devemos fazer uma mudança, porque assim podemos salvar o planeta. Foi bonito porque nos deram, eu já tinha, né? Eu sempre ando com a minha garrafinha de água, né? Para tentar evitar o máximo possível usar outros meios. Pero nos deram um instrumento muito prático, que eu imagino que todos estávamos caminhando lá. Sabe o que é isso? Algo que você pode usar em qualquer lugar, com frio, com quente, um pequeno copo. Isso já faz muita diferença. E o sínodo buscou ser o quê? Evitar o uso de coisas que possam contaminar. Começa pelos exemplos básicos da nossa vida. Mas esse processo de conversão também deve levar a novos caminhos. A nível interno na igreja, que chamamos pastoral, a nível da igreja, as práticas da igreja. Depois, a nível cultural, qual relação eu tenho com a cultura do outro que é diferente da minha? Como chegar a esse diálogo interreligioso? Porque os povos da Amazônia também tem muitos povos que têm as suas próprias religiões. Um diálogo intercultural, esse sempre foi meu ramo de estudo, meu mestrado também vai um diálogo intercultural, a comunicação intercultural. Também, essa parte da ecológica. Inclusive, uma coisa que o Papa já vem falando, mas esse sínodo lançou uma grande proposta de definir bem o pecado ecológico. Né? Porque a gente pensa que pecado é só uma moral, né? A nível moral. Não, das nossas práticas. E por fim, que a igreja não deve continuar funcionando só da hierarquia para baixo. Não, tem que ser um processo sinodal, onde todos discutamos e participemos. A partir disso se pode ver todas as propostas e ler as propostas que saíram no documento e que dentro de pouco a gente imagina que o Papa já vai colocar em prática. Agora só para concluir, 3 minutinhos. Alguns pontos que eu destaco desse documento, que é amplo, sim? Se a gente for olhar um ponto por ponto, isso está na internet, vocês podem consultar, olhar bem as propostas que vão saindo, tem umas que criaram mais alarme, mas se a gente vai olhar de maneira geral, nos últimos anos tem uma mudança de mentalidade das práticas da igreja, de maneira especial na Amazônia, da igreja católica. Não é perfeito ainda, mas se tem demonstrado essas mudanças. Tem também uma atitude de escuta, diálogo intercultural. O sínodo demonstrou isso, mas não só o sínodo, vários outros momentos. Conceitos que nascem no mundo andino, que a gente chama assim os países da Cordilheira dos Andes, se tem trabalhado muito a pluriculturalidade de um país lá. Inclusive, 2 constituições de países, no Equador e a Bolívia, falam disso, da pluriculturalidade. Lá, a interculturalidade, ou seja, antes a igreja usava muito o termo inculturação. Hoje em dia já tem essa insistência, que não tratemos só o que eu levo tem que se inculturar, mas eu também recebo muito dos povos que estão ali. E o diálogo interreligioso. E o documento também, isso me encantou porque foi um dos temas da minha tese de mestrado, né? Foi a questão do summa causa, que é na língua quichua, que significa bem viver. Aqui no Portugal, sim, Boaventura de Souza trabalha muito desde essa ideia da decolonialidade e tantos outros elementos, né? E ele tem vários escritos sobre isso também. Ecologia integral e o nascimento desse pecado ecológico que já adiantei para vocês. E esse novo modelo que podemos chamar, na América se fala muito hoje em dia, decolonial. Não é mais só a visão da ciência, da universidade, da academia, que vem trazer algo, senão que também aprende da relação com os povos. Então, uma maneira nova de ver a realidade, programar, avaliar de maneira sinodal. A nível de igreja, juntos, como já disse para vocês, não é só o padre, o cura lá que toma a decisão, já.
Ou o bispo, não amanheceu com essa ideia já. Não, vamos sentar juntos. E isso exige tempo. E nos ajuda a superação do clericalismo, que é um elemento muito forte que o Papa Francisco também tem insistido muitas vezes. Né? Então, o mais importante é essa paz pós-sinodal, que espero que nos vai ajudar bastante de verdade, para a gente poder continuar fazendo esse caminho juntos. Não só quem está na Amazônia, também nós que estamos aqui, vocês, desde Portugal, na Europa, depois do sínodo, vários dos missionários, vários indígenas também começaram a fazer esse ambiente para mostrar que todos devemos trabalhar juntos. Né? E para começar um diálogo, essa é a página da instituição, da REPAM, que une todo esse trabalho da igreja nos 9 países e que tem trabalhado muito algumas questões. Porque o Papa deu a linha do sínodo, são as 4 dimensões. O sínodo teve uma dimensão social. No primeiro dia, o Papa geralmente não faz um discurso de abertura, né? Mas esse dia ele fez questão de fazer a parte social, a parte ecológica, a parte cultural e, por fim, a parte pastoral. Ou seja, 4 dimensões que teve que fazer esse caminho. Sim? Creio que é isso. Tem muitos temas que a gente pode pensar, começar para discutir também, a participação da mulher na igreja, mas também na sociedade. De que maneira temos realmente uma inclusão. Os povos indígenas e os povos amazônicos, como pensar. Essa ideia da ecologia integral, a formação intercultural. A universidade e as novas estruturas para a região. Como a universidade responde a uma realidade específica, mas que pode ajudar muito. E nasceu também no documento essa proposta de um rito amazônico. Ainda não se disse como vai ser, mas se deu essa abertura. Né? Então, ler o documento certamente nos vai ajudar muito a compreender tudo isso. Bem, foi 33 minutos, né? Peço perdão pelos 3 minutos, mas é a mania brasileira, né? Aí, um jeitinho. Eu vou dar a palavra. Eu vou pedir que sejam colocadas questões concretas e pedir ao Padre Júlio que seja concreto nas respostas, de forma que não haja enviesamentos de reflexão. Eu tenho várias perguntas, como há de imaginar, não as vou colocar todas, pelo menos havendo tanta gente a intervir, mas coloco esta que parece-me que é uma questão importante. A Igreja Católica é uma igreja universal. E nós até chamamos eclesiologia a forma como nós tratamos de pegar na mensagem de Deus para levar as pessoas em concreto. Igual em dignidade, igual a invocação à santidade e, sobretudo, igual na bondade e na emergência da felicidade. Sendo uma igreja universal e tendo uma igreja universal, eu pergunto, e esta é a primeira pergunta, depois façam logo a segunda sequência. Será que existe uma identidade eclesial amazónica? Será que o Papa acertou ao dizer nós, Igreja Universal, pensamos que os nossos irmãos que têm uma identidade própria possam refletir sobre essa identidade e possam também projetar soluções, não só do ponto de vista pastoral, mas também do ponto de vista existencial, que sejam necessários para as populações. E a segunda questão é esta. Foram concluídas várias questões. Resta saber, como qualquer pessoa dentro da Igreja que ainda é bastante eclesial, nós sabemos que há muitas ideias que morrem pelo caminho, morrem na praia. Esse é um problema que se tem. Agora, conclusões. Possibilidade de ordenar homens casados. Um ministério próprio de mulheres dirigentes da comunidade cristã. Um rito litúrgico específico da Amazónia
que incorpore a cultura local, a identificação da espiritualidade do bem viver amazónico com as bem-aventuranças do Evangelho. A necessidade de escutar o grito dos povos e o dos povos amazónicos. Criação de um fundo mundial como forma de reparar a dívida para com a Amazónia. O aprofundamento do rosto amazónico do catolicismo local que passe pela criação de uma universidade. E, por último, alargamento de estruturas locais de participação em que todos os crentes, incluindo indígenas, se sintam representados. Destas, é evidente que são mais mediáticas, a possibilidade de ordenar homens casados e a possibilidade de criar ou um ministério ainda não definido, ou um ministério diaconal para as mulheres. E por isso eu pergunto, enquanto lá tiveram no sino, não se sentiram que estavam a ser um balão de ensaio de qualquer ideia, quaisquer ideias que o Papa tenha de transformação da Igreja? Ou seja, vocês serviram só para falar de identidade da Amazónia, ou vocês serviram de balão de ensaio que depois a Igreja não está habituada a ter soluções num lado, passo sobretudo do ponto de vista sacramental. A Igreja não está habituada a que haja uma solução sacramental por um lado, quando qualquer opção que se faça tem que ser para a Igreja Universal. Disso daí volto a terminar com a pergunta. Será que este sino não foi um balão de ensaio para a Igreja Ocidental? Deixa-me. Aí seriam outras 2 horas, né, para falar tudo. Não. Mas muito concretas. Primeira coisa, com relação à eclesiologia da Igreja, né? A Igreja Católica é conformada de muitos ritos diferentes, né? Nesse momento são 23 ritos. Nós estamos mais acostumados aqui com o rito romano. Então, por isso a gente tem como base pensar a partir do rito romano. Mas depois a gente vai olhar o rito grego, o rito maronita, o último que foi instituído depois do Concílio Vaticano II, o rito zairense, para a igreja lá da África, de maneira especial o Congo e toda essa região. Então a igreja também mostra que tem uma busca da unidade, mas uma unidade na diversidade. Então é isso que a gente está insistindo também para a questão da Amazônia. E a grande insistência que nasceu foi isso, mostrar o rosto amazônico da igreja, como tem o rosto ortodoxo, como tem o rosto africano, digamos assim, de maneira especial do rito zairense e de tantos outros ritos. É importante a gente começar por aí. Mostrar que isso não é que a gente vai criar outra igreja. É a mesma igreja católica com o seu rosto, com a sua identidade. Depois tem alguns elementos muito fortes que às vezes um pergunta, como você disse muito bem. Tem uns temas aí que são, e será que isso vai? Porque devemos pensar que muito disso que foi proposto, inclusive, você me presta a folhinha, eu esqueci minha caneta, então não pude escrever tudo, né? Mas ainda bem que é bem... É ministério próprio para as mulheres dirigentes. É uma realidade. Na maioria das comunidades amazônicas, quem leva adiante a igreja são as mulheres. Inclusive na parte administrativa, na parte organizativa. Então é dar e justificar e legalizar uma situação que já acontece. Não é que vamos começar algo novo. É algo que já se vive nessa realidade. Se criou escândalo aí no segundo dia do sínodo, porque tinha as rodas de imprensa. Que veio uma irmã colombiana, Laurita, que trabalha com os indígenas, que disse que muitas vezes para elas o quê? Elas têm que batizar, têm que ser testemunha do matrimônio, que são práticas que já são normais na igreja em muitos lugares. Inclusive, escutar confissões. Mesmo que não possam dar absolvição sacramental, digamos assim, está na América também. Por quê? Se a gente vai pensar só o desperdício de comida que a gente tem no mundo, diz o que se desperdiça nos Estados Unidos, daria para alimentar uma grande parte, mais da metade da população da África, todo o continente. Então o Papa está muito interessado. Lógico,
entra em algumas questões políticas. A gente tem escutado muito aí, o Papa agora está começando a falar, vai contra a soberania do país ou contra tal situação. Não é que vai contra a soberania de um país, mas quer demonstrar também que como o país, nas suas normas e constituições, tem que pensar essas coisas. Para o benefício de quem? De quem? De quais pessoas? Das gerações que vão vir. Os indígenas têm muito forte isso. O que eu vou deixar para os meus descendentes? Para as próximas gerações. E tudo que eles fazem hoje, ele pensa, isso vai criar problema ou vai ajudar aqueles que vão vir depois? Eu creio que parte daí. O Papa está com essa grande insistência e também eu vejo que a igreja está criando essa consciência forte. Agora que voltamos para o território amazônico, cada bispo em cada país, as pessoas do país, já fazem muitas ações concretas. Mas agora pensar como a gente pode unir as forças para esse mundo melhor. Para criar esse mundo melhor para todos, essa casa comum para todos. Né? Por favor. Eu posso ter esta ecologia espiritual, digamos assim, né? Essa dimensão espiritual da ecologia, isso não estou a falar fora do contexto. Essa dimensão espiritual da ecologia. De que modo é que essa dimensão espiritual da ecologia está ligada a um conceito que nós vimos muito, por exemplo, nas religiões orientais, sobretudo no budismo, da imanência divina da vida, da imanência divina da vida, não só no homem, mas também na própria natureza, também no reino animal, no reino vegetal, no próprio ambiente. Como é que a Igreja Católica vê isso? De facto, essa ecologia espiritual é fundamentada nessa imanência divina em todo o universo, em toda a vida, ou não? Ou há aqui outra dimensão? É uma pergunta que eu deixava ao reverendo. Eu não sou muito especialista nessa área, mas eu falo desde a prática, né? Por exemplo, no mundo andino, amazônico, andino, eu digo dessa parte, tem uma relação muito forte com o quê? Com a terra. A pessoa não pode viver sem uma terra, mas a terra não é só o lote, né? O terreno da onde eu tenho construído a minha casa. É o território, onde eu habito, onde eu vivo, onde eu tenho as minhas relações humanas com as outras pessoas. O indígena é difícil dizer, eu faço isso. Eu penso assim, ele sempre vai no plural. Nós pensamos, nós atuamos. Por quê? O que ele fala, ele não fala em nome seu, sino em nome da comunidade. Então lá tem uma grande relação a isso, de reconhecer o território, a terra como uma mãe, um objeto da criação de Deus, né? Teve um indígena que fez uma intervenção muito bonita também aí na roda de imprensa. Ele disse, temos que reconhecer que tudo isso é uma criação de Deus. Deus deixou para nós, como dizia São Francisco de Assis, né? A irmã terra, a irmã água, a irmã lua, são parte da minha vida. Então é importante que a gente pense aí, não já criando a ideia muitas vezes, né, de que é um sincretismo que se está fazendo, uma maneira de juntar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. O diálogo entre as culturas, o diálogo entre as religiões leva ao quê? A que um possa ir assumindo muitos elementos e ao mesmo tempo que um possa ir reconhecendo a sua própria identidade. Você não vai perder a essência sua se você dialoga com um budista, com um muçulmano, mas é importante realmente que você tenha as suas bases, porque senão depois você acaba confundindo mais a si mesmo e as outras pessoas. Tem que reconhecer a partir de onde eu dialogo. Por isso, numa maloca indígena, quando vai para conversar com um cacique, um mestre espiritual da comunidade, ele sentamos assim, e sempre o rito principal é isso. Eu reconhecer qual é a sua intenção comigo. Eu sempre dizia, né? Uma comunidade, qual é a sua intenção? Qual é realmente o elemento forte? Então tem muitas maneiras de viver uma espiritualidade. E reconhecendo na natureza, isso é próprio também da nossa religião católica, reconhecer na criação uma obra de Deus. E essa obra que me ajuda a encontrar com esse Criador, né? Eu vejo assim uma dificuldade para relacionar. Agora, se eu faço relação
com o que vive lá no Oriente, que isso, que aquilo. Teríamos que fazer um estudo um pouco mais abrangente, e creio que é uma tarefa da universidade também, da ciência da religião, fazer esse diálogo, que a gente possa levar junto, mas desde um diálogo intercultural, reconhecendo os valores que tem cada um e colocando para dialogar. Não dizendo que esse é melhor, aquele é pior. Não. E coloquemos para dialogar. Isso é a tarefa nova da ciência da religião, né? É por aí também. Muito bem. Sobre isso? Eu creio que há aqui uma questão de fundo que é, podia chamar filosofia eclesial, porque o sínodo parece que foi bastante produtivo, desde logo porque ouviu as comunidades, as pessoas, ouviu abundantemente, discutiu as questões, fez propostas, e isso é tudo ótimo e há muito boas intenções nas propostas. Mas há aqui um problema, é que a Igreja Católica é uma igreja segundo um modelo de liderança primacial, não sinodal. Portanto, os sínodos, há outras igrejas que são sinodais e, portanto, cada sínodo tem a perfeita autonomia para implementar as suas conclusões. Não é o caso na Igreja Católica. E, portanto, a questão aqui é, e aquilo que vem mais ao de cima, que é mais gritante, não será talvez, se calhar, o mais importante das conclusões do sínodo, mas é estes dois aspectos já foram citados, a ordenação de padres casados ou das mulheres. Portanto, certamente que a forma como a Igreja está estruturada vai levantar muitas dificuldades, com certeza, à implementação destas ideias. Isto faz-me lembrar, no plano político, estes dois modelos, sinodal ao mesmo tempo e primacial ou imperial, se quisermos, faz-me lembrar a política do Deng Xiaoping, quando falou numa China, um país, dois sistemas, não é? O sul da China mais aberto ao capitalismo, etc. E se calhar pode funcionar em parte, mas às vezes dá problemas, como nós estamos a ver agora em Hong Kong, não é? Portanto, não sei até que ponto é que este modelo, eu percebo a ideia do sínodo, acho que é uma ideia luminosa, fantástica, funciona como pressão, digamos assim, mas estou com uma certa expectativa, não sei qual é o seu sentimento, deve ser de esperança, com certeza, por aquilo que eu ouvi, sobre se isto tem pernas para andar realmente ou não, se vai morrer na praia, como dizia o professor Lacha. Sim, é o grande desafio para nós, que não deixamos morrer na praia, né? Eu vejo, de maneira especial, no território amazônico, nesse momento, tem muita esperança. Mas aqui tem esse grande choque, né? Você tem uma esperança, mas você tem um muro. Como você diz, parece que vai por aí, né? Como passar esse muro? Ou seja, ou como tornar esse muro, não mais um muro, mas senão uma ponte, que estabelece relações. Aí está uma questão filosófica também, como diz, mas também uma relação de interesses muito fortes. Ou seja, que passo eu devo dar para chegar a isso? A gente ainda está dando aqueles passinhos de tartaruga, né? Eu que estou na Amazônia, a gente viu a tartaruga que vai devagarzinho, devagarzinho. Eu lembro um dia que eu fui pelo rio e tinha uma tartaruga que estava passando para colocar o ovo, desovar, né? Para organizar. E ia devagarzinho, devagarzinho. E um começa a olhar ela num ritmo que um tem de correr muito. O quê? De querer ajudar, né? Mas um se vai ajudar, ela acaba perdendo tudo. Então é o grande elemento. São passos de tartaruga, podemos pensar assim na igreja. Por quê? Porque a igreja também tem uma bagagem muito grande da sua tradição histórica. Um peso também de certas estruturas que traz dentro de si, que isso às vezes vai dificultando. Deu um passo faz 50 anos, com o Concílio Vaticano II, de começar uma abertura. Mas que são 50 anos para 1.500 anos dessa estrutura que se tinha. Vemos que está começando a romper, a quebrar. Né? Não é quebrar para destruir, mas senão para buscar reconstruir. Reconstruir, renovar, fortalecer desde um modelo que ajude realmente a igreja a viver o seu princípio básico, que é dado por Jesus, que não é um princípio de impor. Jesus, quando ia ao encontro das pessoas, ia para escutar, para encontrar-se. O Papa Francisco nos traz muitos elementos disso. A cultura do encontro, né?
a cultura realmente do diálogo, que a gente possa ajudar. Então a gente tem esperança e a gente aposta. Sou otimista nesse sentido porque vivo aí na Amazônia, caminho em vários vicariatos, muitas coisas que foram discutidas aqui no Sínodo, como já disse anteriormente, não é que discutiu e agora vai ser uma novidade. Muito disso já se vive nos territórios. E isso que a gente quer, que algo que é bom numa certa região ajude também outras regiões a ampliar. Aí respondo a outra pergunta que esqueci, né? Que possa ser também ajudar outras igrejas, a outras realidades a pensar como devem caminhar em tal lugar, seja na África, seja na Ásia, seja na América Central, seja onde seja. Como buscar esses elementos, desde a originalidade da região, da sua cultura, mas ao mesmo tempo, desde a tradição também que nos une. Por isso é a unidade na diversidade. Né? Imagino que vai muito por essa linha. Alguém tinha levantado o braço ali atrás? Ali atrás, faz favor. Ao ler o documento final, tive a sensação que há um reavivar do espírito do Vaticano II. É um, digamos, tomar o caminho que foi iniciado há 50 anos, por 60 anos, e que depois se perdeu um bocadinho nos meandros da vida da história. O facto de também terem um número de bispos terem assinado outra vez o contrato das catacumbas, isto também fez levar a isso. Como é que vocês, portanto, entendem isso e depois como é que lidaram com toda a pressão que eu vi a partir daqui nas redes sociais, de toda aquela direita reacionária da Igreja, e cada ato que vocês faziam contrapunham com uma campanha de, às vezes, o próprio mesmo de, digamos, falar mal dos próprios bispos da Estado? São duas questões bem fortes, que a gente viveu na pele fortemente e vai continuar vivendo. Não é que acabou o sino, já tem um documento, já. Não, isso vai continuar. Como a gente disse, a fase pós-sinodal é aquela que nos vai trazer muitos e muitos desafios. É primeiro, como já dizia muito bem, como chegar no território, passar tudo o que foi discutido aí. Os indígenas que participaram do sínodo era a preocupação deles. E agora, eu regresso para a minha comunidade, e o que eu vou dizer para eles? O que propõe a igreja? De que maneira? E a maioria chegou a uma conclusão simples. A igreja é nossa aliada. Está do nosso lado. Então isso já traz uma grande esperança e uma grande força. E aí também nos joga sobre nós uma grande responsabilidade. Qual que é? De pensar justamente os acordos, né? Você disse muito bem, o Vaticano II abriu a igreja. Durante o Vaticano II teve um pequeno grupo de bispos, foram mais ou menos 40 e poucos, né? Que assinaram o Pacto das Catacumbas, de Santa Domitila lá, né? E esse pacto mostrava que eles faziam uma opção forte de quê? De começar a mudar as estruturas desde onde vivem. Então, já não mais o palácio episcopal, senão uma casa mais simples, de acordo com a realidade onde vive. Eu não vou ter aí uns 5 estrelas, enquanto o povo vive aí numa casa de palha, digamos assim. Então, como pensar? Porque muitas vezes essas estruturas também dificultam o quê? Que a gente possa caminhar. Então, esses que assinaram o pacto nesse tempo fizeram essa opção e deram luzes para muitos outros que vieram depois. Agora, quando se assinou novamente, né, um grupo, não foram só 40, e tampouco foi só bispos, porque lá no passado foram só bispos. Nessa era bonito, eu estive lá, eu fotografei, eu fiz a cobertura de imprensa e tudo mais, ajudei em muitas coisas. Era bonito ver que ao mesmo tempo que tinha um bispo, tinha uma indígena que estava assinando esse pacto, esse acordo, disse: eu também me comprometo a viver isso pela nossa casa comum, a repensar de que maneira eu posso cuidar dessa casa comum, ser mais simples nas coisas que eu faço, dialogar melhor com as pessoas. Um afrodescendente que está aí também. Foi bonito porque estavam participando do Congo. Eu aproveito o embalo e digo, na Amazônia tem a Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAM, que ajuda a unir, mas não é a única no mundo. No Congo
toda essa parte da África Central, da floresta da África, aí tem a REBAC, Rede Eclesial da Bacia do Congo. Faz um mês nasceu na América Central a REMAN, Rede Eclesial Mesoamericana. Agora já estão organizando para começar um novo movimento também na Ásia, Sudoeste Asiático, que é para pensar juntos. Ou seja, o que eu faço aqui, o que eu assinei aí, não é que eu só, mas começa por mim. Eu imagino que esse é forte do pacto que tem e dos acordos que a gente chegou aí. Não é dizendo que vamos entregar agora ao bispo. Você tem que viver isso daqui. Não. Você vai mostrar e ele vai, a partir do exemplo que um dá também, viver. E assim começa as nossas relações. A gente tem sentido muito forte. Ver o Papa Francisco sentado tomando um cafezinho com um indígena. E os indígenas diziam, não, é um mais de nós. Tem uma indígena que diz uma frase muito bonita. O avô de vocês, o avô dos brancos, agora começa a pensar como nossos avós, como nossos maiores da comunidade que têm a força e quer caminhar conosco. O gesto forte de vida indígenas, não só dentro do sínodo, fora também na atividade da Casa Comum, foi o quê? Foi uma resposta dos próprios povos dizendo, o Papa nos foi visitar lá em Puerto Maldonado, no Peru, ano passado. Agora a gente vem retribuir a visita a ele. Essa é a mentalidade indígena. Se você me visita, eu te visito. E eu tenho uma responsabilidade contigo. Então eu creio que parte daí, uma responsabilidade comum, onde todos devemos trabalhar, porque senão, como disse muito bem, vai ficar tudo aqui no papel e já, o papel aguenta tudo, né? Como dizem em muitos lugares. O meu nome é Fernando Gabriel, obrigado pela apresentação. A minha questão é muito concreta, ou seja, tendo em conta todos estes elementos que foram aqui elencados de desafios para a Igreja, estes mais ligados à Amazónia, se fizessem o mesmo sínodo na Europa, portanto iria reforçar alguns destes, iria incluir muitos outros, em África e na Guiné, tendo em conta a quantidade de movimentos que existem dentro da própria Igreja Católica, a minha questão é, não tem a percepção de que dentro da Igreja se está a gerar uma vontade ou uma onda de fundo para um novo Vaticano III ou qualquer coisa assim, inclusive na ideia do clube de ensaio que este Papa está a fazer? Isso é falado, não é falado, eu não sei, eu não frequento, para saber se essa ideia, de certa maneira, já foi ventilada, ou eu sei que ventilada por várias pessoas já foi, mas se isso é trabalhado também da mesma forma que são trabalhados estes elementos que estão aqui apresentados. É até difícil que eu responda, porque eu sou um pobre de um padre. E o Equador disse assim, o Padrecito que está lá no meio da selva, né? Mas a gente escuta. Mas que de vez em quando também sai, não é? Mas a gente escuta. A gente escuta muitas vozes de pessoas e as coisas começam pelos sonhos, né? Tinha um bispo brasileiro chamado Dom Helder Câmara, né? Que foi, no seu tempo, perseguido, foi tratado. Ele dizia uma frase muito interessante. Quando eu dou algo de comer às pessoas, me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que ela está passando fome, eu sou comunista. Então vai muito nessa percepção. Por que eu digo isso? Porque o Helder Câmara dizia, algo começa, pode se tornar realidade, é quando? Quando uma pessoa começa a sonhar. Quando ela sonha e junta com esse sonho da outra e vê que tem uma sinergia, essa coisa vai crescendo. E a gente está sentindo isso, que está crescendo esse sonho de algo novo. Esse documento mesmo, é bonito ver que os pontos é isso, são novos caminhos. São novos caminhos. Então, como fazer esses novos caminhos? Como pensar esses novos caminhos? E é só pensando junto, realmente. A gente vê que já tem umas vozinhas aí que ajudam a pensar nisso. Só que eu não posso dizer para você que o Papa vai convocar, porque é uma decisão um pouco dele e a partir do ambiente. Mas a gente vê que se está criando. É como quando você semeia uma árvore. Na Amazônia,
se usa muitos termos, né? Para semear uma árvore não basta jogar a semente aí ou a muda. Você tem que preparar o terreno, organizar bem, colocar um pouco de abono, e aí sim começar. Esse sínodo que teve agora, ela está com uma semente. Isso foi comparado, foi até bonito que o cardeal Barreto, né, ele comparou, o Maurício Lopes, secretário da Repam, também disse, né, é uma semente, que agora vai ser levada novamente para a Amazônia em muitos lugares, inclusive aqui na Europa. Eu estou trazendo essa semente aqui para vocês. Vai depender da terra. Se a terra está boa, está preparada, essa semente produz frutos. Se não, vai ser muito difícil. Então começa por aí. Devemos preparar um bom terreno para produzir esses frutos.